Oi, tudo bem? Eu sou Andrea Garrido, da Cães Adestrados, e vou falar um pouquinho sobre a educação de filhotes. Quero falar sobre esse tema porque é um assunto extremamente importante e nossos erros como donos, como uma referência social para os cachorros, podemos cometer erros e esses erros inconscientes, feitos sem querer, vão levar aos cachorros aos problemas de comportamento. Então, eu quero falar basicamente sobre como educar um cachorro e evitar esses erros de comportamento que são tão comuns. Bem, primeiro vou me apresentar. Bem, eu sou Andrea Garrido, né? Primeiro eu vou fazer uma pequena apresentação de mim. Eu tenho mais de 5 anos de experiência. E até julho do ano passado, eu estava morando e trabalhando na Europa. E assim, só uma pequena apresentação. Se vocês quiserem saber mais de mim, é só entrar em contato comigo. A educação dos filhotes é extremamente importante, porque, como dizia antes, nossos erros vão levar os cachorros aos problemas de comportamento. E não importa se você tem um filhote ou se você tem um cachorro adulto, assista a palestra até o final, porque estas dicas vão ajudar você com certeza. Tem um estudo feito na Europa que mostra que 80% dos donos não sabem cuidar dos seus próprios animais de estimação. Ou seja, é quase todo mundo, né? Então não devemos sentir vergonha de só porque tem coisas que não sabemos, ou sentir vergonha de cometer alguns erros, porque é normal. E os adestradores, pelo menos os bons adestradores, estamos preocupados com adquirir uma formação contínua. Porque sempre tem coisas novas para aprender. Então não se envergonhem, certo? E aproveitem a oportunidade que o Conadog está lhes oferecendo. Não todos os dias temos acesso a tantas palestras de qualidade. E se você quiser nos seguir nas mídias sociais, lá também temos algumas dicas para você conseguir adestrar e educar melhor seu cachorro. Então, vamos ver os conteúdos. E vamos falar do xixi e do cocô no lugar certo, das mordidas de filhotes e destroços, sociabilização e, finalmente, alguns comentários sobre o adestramento positivo. Bem, primeiro, a base de tudo, e que é uma coisa que você tem que ter em mente durante toda a palestra, são os 2 seguintes pontos: facilitar o aprendizado e ajudar o filhote a não cometer erros. Repito, facilitar o aprendizado do seu filhote e ajudar ele a não cometer erros. Os filhotes ainda estão aprendendo, então está nas nossas mãos fazer isso possível. Sobre o xixi e o cocô no lugar certo. Bem, vamos lembrar. Instintivamente, os cachorros gostam de fazer xixi e cocô em lugares absorventes. Por isso que tapetes são tão, digamos, atrativos para os cachorros. E eles também não gostam de fazer as necessidades no cantinho que eles ficam normalmente, especialmente se for um cantinho pequeno. Outra coisa importante é que você precisa supervisionar seu filhote. Qual é o objetivo? Lembremos, ajudar ele a evitar erros. Não queremos que o erro aconteça, vamos ajudar nosso filhote a acertar e vamos reforçar esse comportamento. E como é que vamos fazer isso? Bem, é muito importante que você aprenda o reloginho interno do seu filhote. Quanto tempo é que ele demora para fazer xixi depois de ele ter bebido? E quanto é que ele demora em fazer cocô depois de ter comido? Você sabe? Não?
Então, sei lá, pegue você sabe, então pegue uma folha e escreva lá o tempo que o seu cachorrinho demora. Você precisa saber isso porque você precisa ajudar ele, certo? Facilita o aprendizado do seu cachorro, lembremos. Os filhotes eles não conseguem se segurar durante muito tempo, então eles precisam da nossa ajuda, é uma necessidade. Se vocês quiserem aprender um pouquinho mais sobre como ensinar o cachorro a fazer xixi e cocô, eu recomendo o livro Antes de Ter o Seu Filhote, de Ian Dunbar. E aí vocês vão achar informações muito valiosas. Por exemplo, essa tabela aqui. É uma tabela meramente orientativa, certo? Mas é muito útil para você ter uma ideia de quando você precisa levar o filhote no cantinho certo. E a responsabilidade é sua. Você precisa supervisionar o filhote. E se você não puder supervisionar, faça um cantinho para ele, certo? Cerque esse cantinho e forre de tapete higiênico, certo? Desse jeito você vai evitar que o filhote faça xixi ou cocô em lugares que ele não deve fazer. Porque se ele errar, ele vai tentar repetir esse comportamento futuramente. E como vocês puderam ver pela tabela, ter um filhote é uma grande responsabilidade. Eles não conseguem se segurar durante muito tempo. Então, você precisa fazer esse trabalho. Você precisa ajudar ele. Lembre dos pontos básicos. Facilitar o aprendizado e ajudar ele a evitar o erro. Então, quando, sei lá, se ele bebeu de 2 horas, quando é que vai ser a próxima hora que ele vai ter vontade de fazer xixi? 3h30, por exemplo, né? Então, de 3h30, você leva o filhote no cantinho certo. O cantinho certo pode estar dentro de casa, sem um tapete higiênico, ou pode ser fora de casa. E se seu filhote faz xixi e cocô, por exemplo, na caminha dele, uma coisa assim, eu recomendo que você entre em contato com um bom adestrador, para ele poder analisar bem seu caso e poder ajudar melhor você. Outra dica interessante que vai fazer você economizar tempo é colocar as necessidades dele sob comando. Quando ele fizer xixi, então você diz uma palavrinha como xixi. Ou quando ele quiser fazer cocô, a mesma coisa. Porque assim, futuramente, quando você levar ele no cantinho certo, você também vai dizer a palavra e você vai lembrar para ele que é a hora de fazer xixi e ele vai fazer. E, muito importante, recompense sempre. Agora, seguinte ponto, vamos falar sobre mordidas de filhotes, destroços. Ou seja, por que meu filhote fica mordendo minhas mãos? Ou porque ele pega minha sandália e sai e ele vai embora correndo, né? Bem, devemos analisar a origem de esse comportamento e nos perguntarmos por que ele faz isso? Qual é o objetivo dele? Certo? Agora, 2 pontos essenciais. Compreensão. Devemos compreender que ele é um filhote, então é normal que ele faça isso, porque ele está em fase de aprendizado. Então, do mesmo jeito que as crianças levam tudo à boca, né? Então, os filhotes vão fazer a mesma coisa, e não só isso.
os filhotes vão fazer a mesma coisa e vão morder, basicamente para explorar o mundo e porque eles estão em fase de aprendizado. O segundo motivo é o tédio, a atenção, ou seja, eles fazem isso porque eles estão entediados ou eles querem atenção. Mas isso não é uma coisa ruim. Não é, eu digo isso porque parece que tem pessoas que dizem, ele pega minha sandália porque ele sabe que eu vou lhe dar atenção, sabe? Ou ele pula e fica me beliscando porque ele quer atenção. Ou seja, parece que isso é dito, parece que isso é falado com uma conotação negativa. Ou seja, se isso é negativo para você, sei lá, você não deveria ter comprado um cachorro porque os cachorros têm umas necessidades em específico. Isso não deveria ser um problema, porque se você adquiriu um cachorro, você deveria saber que ele tem determinadas necessidades, como uma criança, né? Bem, se a gente sabe que ele precisa de atenção, então, para solucionar esses comportamentos, você deve dar mais atenção ao seu filhote. Vamos explicar por quê com um experimento, com uma experiência que foi feita que eu acho muito interessante. E aqui pegavam uma pessoa, por exemplo, você, e eu dava para você um botão. E eu digo para você, olha, aperta esse botão, mas ele vai lhe dar um choque elétrico. E as pessoas apertavam. Depois perguntavam, como você se sentiu? Você repetiria de novo? E as pessoas respondiam que não repetiriam, que foi uma experiência desagradável. Mas o que acontecia depois? Depois pediam para essa pessoa ir até uma sala de espera, certo? E esperar lá. Só que essa pessoa não tinha nada para fazer lá, não tinha nada para ler. Ou seja, era uma sala com poucas coisas, certo? A ideia era que a pessoa acreditasse que ela estava esperando, porque o experimento ia começar depois. Aí colocaram o botão do lado dessa pessoa na sala de espera, certo? Poucos minutos depois, ou seja, menos de 10 minutos, menos de 5 minutos, as pessoas começavam a curiar a sala. Por quê? Porque as pessoas não suportam o tédio. E não só isso, em poucos minutos, ou seja, menos de 10 minutos, as pessoas apertavam aquele botão que dá um choque elétrico nelas. Por quê? Porque as pessoas estavam tão entediadas que elas não se importavam com o fato do choque elétrico, ou seja, não importa que aquilo fosse uma punição. O que importava para elas era não ficar entediadas, ou seja, era mais divertido receber uma coisa desagradável do que não fazer nada. Ou seja, as pessoas preferiam se machucar, entendem? Então, o que acontece com os cachorros? Com os cachorros, com os filhotes. Com os filhotes acontece exatamente a mesma coisa. O que é um filhote entediado? Um filhote que vai procurar atenção. Um filhote que vai começar a fazer coisas. Filhote que vai começar a curiar muito a casa para encontrar alguma coisa para fazer. Ele precisa, do mesmo jeito que as pessoas também precisamos. E se você der uma bronca nesse filhote entediado, isso não vai servir de nada. E é por isso que tem tantos filhotes que pegam as sandálias dos donos e saem correndo.
o dono fica corrigindo, o dono fica dando uma bronca, mas não serve de nada. Lembremos da experiência. As pessoas preferem receber um choque elétrico do que não fazer nada. Porque receber um choque, apertar o botão, é fazer alguma coisa. Com os filhotes também acontece. O seu filhote prefere receber uma bronca do que não fazer nada, porque pelo menos tem atenção, pelo menos está interagindo com você. Então, resumindo, se seu filhote tem a necessidade de atenção muito forte, você precisa fazer atividades com ele, ou seja, passeio, brinque com ele, certo? Não importa que seu filhote tenha 10 brinquedos no chão, ele não quer os brinquedos, ele quer sua atenção, então faça alguma coisa com ele. Adestre. O adestramento é uma atividade muito boa porque é uma atividade cognitiva. Você vai fazer o cachorro pensar. Quando digo atividades, eu não estou só dizendo atividades físicas, ou seja, não só exercício físico. O objetivo não é cansar fisicamente o animal, mas entreter ele, entreter a mente, certo? Entreter a mente. Nós também precisamos. Por exemplo, você gosta de ler, ou seja, você gosta de livros, sei lá, comics, Facebook, Instagram, o jornal, ou seja, temos muitas coisas para a gente ficar entretidos. Mas o que os cachorros têm? Os cachorros têm a gente, né? Então, devemos compreender as necessidades dos cachorros. Eles são seres sociais e precisam da nossa atenção. E um dos pontos positivos de você adestrar seu cachorro é que você vai estar estabelecendo um vínculo com ele e uma via de comunicação. Isso significa que quando você precisar pedir uma coisa a ele, vai ser muito mais fácil do que se ele não estiver adestrado. Bem, e agora sociabilização. A sociabilização também é outro aspecto extremamente importante na educação dos filhotes. Se você não sociabilizar seu filhote, ele pode adquirir medo ou agressividade. E quando digo sociabilização, estou falando de ambientes, pessoas e especialmente cachorros. Seu filhote, antes dos 6 meses de idade, e melhor, antes dos 4 meses de idade, ele precisa conhecer diferentes ambientes, também diferentes objetos, para ele não ter medo das coisas. Ele precisa conhecer diferentes pessoas. Por quê? Porque acontece às vezes que os cachorros, inclusive, ou seja, são como crianças. Se eles virem uma pessoa diferente, eles se assustam. Por exemplo, se o cachorro nunca vê uma pessoa gorda, quando esse cachorro for adulto, vai começar a latir para essa pessoa. Do mesmo jeito que uma criança, ou seja, o que é que uma criança faz quando ela vê por primeira vez na vida dela uma pessoa gorda? Bem, ela assinala, né? Mamãe, papai, por que essa pessoa é tão gorda, né? E ela diz isso em voz alta, muito alta, e todo mundo escuta, né? E você acaba passando vergonha. Bem, com o cachorro também acontece, infelizmente. E é uma situação bastante comum. Pessoas, ou seja, cachorros que não foram bem sociabilizados com pessoas, eles têm medo de coisas assim, de pessoas diferentes. Ou, por exemplo, um motoqueiro que esteja levando o casco, o cachorro pode se assustar com essa situação, etc. Mas agora vamos no ponto mais importante, que é a sociabilização com outros cachorros. Essa é a mais importante de todas, porque se seu filhote não se relacionar, com certeza ele vai adquirir medo ou agressividade. Por quê?
porque ele não vai saber se relacionar. Ele precisa aprender a se relacionar. Vou começar a passear ele quando ele fizer 6 meses de idade. Basicamente, é como se você trancasse uma criança até os 12 anos de idade, depois você levasse ela a conhecer outras crianças e você esperasse que ela se desse super bem, né? Ou seja, como essa criança vai se dar bem se ela nunca viu crianças durante a infância dela? Com os filhotes acontece a mesma coisa. E a infância dos filhotes vai até os 6 meses de idade, porque depois eles são pré-adolescentes e adolescentes. Então, o que ele vai aprender se ele se relacionar bem? Ele vai adquirir habilidades sociais. Isso vai permitir ele aprender a se relacionar com cachorros de todo tipo. Cachorros pequenos, cachorros grandes, digamos, cachorros mais eufóricos, cachorros calmos, etc. É o sonho de qualquer dono, né? Mas é um sonho que depende de você. Você precisa tornar esse sonho realidade. Como? Bem simples. Eu recomendo que no começo o seu filhote se relacione com outros filhotes da mesma idade. Preferivelmente com filhotes, porque eles têm muita energia e só querem brincar. Mas os adultos, eles tendem a se cansar, sabe? Então, acabam não querendo brincar. Os filhotes devem se relacionar com todo tipo de cachorros possíveis. Mas no começo, filhotes da mesma idade do que eles. E se o filhote ainda estiver em período de vacinação, bem, eu recomendo você consultar seu veterinário. E uma coisa que você pode fazer é evitar os pontos de infecção. Por exemplo, você leva seu filhote no colo até o carro, certo? E você vai na casa de um amigo. Quando você chegar na casa do seu amigo, você pega o filhote no colo novamente, você impede o filhote de ficar no chão. E quando você chegar dentro da casa do seu amigo, que é um local seguro, você pode deixar seu filhote se relacionar com o filhote do seu amigo. Mas recomendo que vocês procurem uma orientação melhor e que seus amigos também sejam extremamente responsáveis e evitando os pontos de infecção. Você precisa entender, e os veterinários também, que os filhotes se relacionarem com outros filhotes é extremamente importante. Inclusive, isso é chamado por vários adestradores de vacina comportamental. Porque se você fizer isso, você vai evitar problemas de comportamento. E a saúde mental do seu cachorro é tão importante quanto a saúde física. Então, digamos, nós como donos devemos achar um ponto intermediário, de forma que a gente consiga proteger o cachorro fisicamente, mas oferecer a ele a estimulação cognitiva e social que ele precisa. Finalmente, vamos falar um pouquinho sobre adestramento positivo. O adestramento positivo é o tipo de adestramento que se baseia em recompensar a conduta certa. Adestramento ou educação mediante reforço positivo. Ela se diferencia da tradicional, em que antigamente o que era que as pessoas faziam? As pessoas esperavam o filhote cometer um erro para depois corrigir. Nossa filosofia é contrária, ou seja, não devemos esperar o filhote cometer um erro. Nós devemos evitar e ajudar o filhote a cometer erros. Como é que vamos fazer isso? Supervisionando o filhote. E se não pudermos supervisionar, vamos deixar ele num cantinho seguro, que ele não possa morder coisas inapropriadas.
Mediante o adestramento positivo, vocês podem conseguir qualquer coisa. E existem muitas coisas básicas que vocês podem conseguir por conta própria. Mas a dificuldade radica em vocês conseguirem enxergar a linguagem corporal de vocês. Os cachorros são muito bons lendo nossa linguagem corporal. Então, não serve de nada que o filhote, digamos, ele esteja mordendo nossas mãos. Se a gente está dizendo, não morda, isso é errado, não serve de nada ficar dizendo, não serve de nada a gente ficar dizendo isso, se nossas mãos, ficam assim, empurrando o filhote, ou levantando as mãos, ou seja, o filhote está me mordendo, né? Todos esses movimentos vão incentivar o cachorro a continuar mordendo suas mãos, ou seja, não importa o que sua boca diz, porque seu corpo está convidando o cachorro a morder suas mãos ou qualquer outra parte do seu corpo. Você precisa reduzir o movimento para o cachorro parar de morder suas mãos. Sobre a hora de cumprimentar, mediante reforço positivo, uma coisa que podemos fazer com cachorros que pulam para cumprimentar, primeiro vamos ensinar eles a sentar. Sentar é uma coisa simples que a maior parte dos donos consegue, inclusive sozinhos. Ou seja, não importa que o cachorro consiga sentar gestualmente, com o petisco na mão. Se você já conseguir isso, maravilhoso. Agora, o que você vai fazer? Quando você for cumprimentar ele, olha, eu quero suas mãos bem paradinhas. E não quero que você diga nada pro cachorro, nem oi, nem nada assim. A única coisa que você vai dizer é senta. E se você precisar fazer o comando gestual para ajudar ele a sentar, então você faz. Qual é o objetivo disso? Você está ensinando o cachorro a sentar para cumprimentar. Então, quando ele sentar, ou ele deitar, no caso de você ensinar ele a deitar, você cumprimenta. Só e unicamente quando o cachorrinho estiver com o bumbum no chão. Vamos ver um exemplo disso. Muito bem! Ai, que você é linda! Ai! Muito bem! Bem, pular para cumprimentar é uma coisa que a gente não tem problema com isso, porque ela não é pesada e ela não machuca. Então, o que foi que ela fez? Primeiro ela pulou, primeiro ela se desespreguiçou, ela tá cansada por causa da hora do dia, ela normalmente fica dormindo. E depois ela deu um pulo. Como ela viu que eu não toquei ela, eu não falei com ela, nem nada assim, ela procurou outra forma para cumprimentar, que foi sentar para cumprimentar. E, bem, quando seus cachorros fizerem isso, quando os cachorros sentarem, aí vocês recompensam, vocês cumprimentam. Mediante o adestramento positivo, também podemos ensinar muitas coisas, como ensinar ele a ficar sozinho. Por que que existe uma corrente tão grande de evitar punições? Ou seja, por que devemos evitar punições? É uma corrente que não só existe na educação canina, mas também existe na educação humana, na educação de crianças. Vamos dar um exemplo com você, para você poder entender melhor e você se colocar no lugar. Imagine que você está no Japão e você é convidado à casa de um amigo. Você entra e não tira os sapatos. Nas casas japonesas, você precisa tirar os sapatos antes de entrar.
mas você não tirou. O que você acha que vai acontecer? Vão dar bronca em você, vão repreender você, né? Outro exemplo, você está num restaurante e você coloca de forma errada os pauzinhos. Você não sabe que você colocou na forma errada. Por exemplo, assim, enfiados assim na comida ou de qualquer outro modo. Acontece que você vai receber uma bronca por ter feito isso, né? Eles vão chamar sua atenção. Mas aqui aparece um novo problema. Você não vai entender nada, né? Eles falam japonês e você não fala. Aí, se você já passou várias semanas no Japão, é possível que você já entenda algumas palavras, mas você não vai entender frases inteiras. Bem, mesma coisa com os cachorros. O que é que acontece com cachorros? Bem, os cachorros não nos entendem, certo? Salvo que a gente ensine algumas palavras básicas para ele. Agora, bem, eu sei que tem um estudo que diz que os cachorros entendem o que a gente diz. Aí sei que alguma pessoa pode comentar alguma coisa sobre esse estudo, mas você leu esse estudo? Porque não aparece não aparece em nenhum lado do artigo, não aparece em nenhum lugar do artigo, nem do estudo, que os cachorros entendem o que a gente diz. Ou seja, isso foi um título sensacionalista para chamar nossa atenção. Mas se você for ler, lá não está escrito que, digamos, eles entendem nossas histórias ou eles entendem o que a gente fez ao longo do dia, etc. Ou seja, eles não entendem explicações. Esse estudo foi feito com cachorros adestrados, ou seja, cachorros que de base eles já entendiam a linguagem humana, porque foi ensinada por adestradores. E o que foi que adestradores ensinaram a esses cachorros? Bem, coisas simples como senta, deita, solta, etc. Depois eles viram que zonas do cérebro dos cachorros eram ativadas quando o adestrador começava a falar com eles, mas o adestrador ficava dizendo palavras que já eram conhecidas pelos cachorros, como por exemplo, muito bem, senta, solta. O adestrador ficava dizendo palavras que já eram conhecidas pelo cachorro, como senta, solta, muito bem, etc. Ou seja, palavras conhecidas e não desconhecidas. O que os cientistas descobriram foi que os cachorros processavam toda essa informação do mesmo jeito que as pessoas, ou muito parecido. Então, se esqueça de dar longas explicações ao seu cachorro de porque ele não deve fazer uma coisa errada, porque ele não vai entender. E corrigir também acontece que é extremamente complicado para as pessoas. Você precisa corrigir no momento certo. E se você não conseguir, então já era. E esse é outro dos motivos de porque eu não recomendo as pessoas corrigir os próprios cachorros. Porque além de ser difícil para elas podem cometer erros que, de novo, levem aos problemas de comportamento. Sem querer, você pode estar reforçando um comportamento, só corrigindo. Um exemplo de uma correção mal feita é dizer o nome do cachorro e depois dizer que não. Por exemplo, Toby, não. Porque no momento que você diz o nome do cachorro, Toby, o cachorro olha para você. Se você dizer que não nesse momento, se você corrigir aí não, o que você está corrigindo? O seu cachorro parou de fazer a coisa errada que ele estava fazendo, ele olhou para você e depois você corrigiu.
Exatamente, você está corrigindo o fato do cachorro olhar para você. O que isso significa? O cachorro vai parar de lhe obedecer. Então, evite castigos o máximo possível. Ah, mas Andrea, o que eu faço se eu vejo meu cachorro fazendo alguma coisa errada? Bem, voltemos ao exemplo de você no Japão. O que você prefere? Você prefere esperar? O que você prefere? É cometer um erro e depois ser corrigido? Ou você preferiria que os japoneses amavelmente, antes de você cometer o erro, mostrassem a você o que você deve fazer? Por exemplo, antes de você entrar, que parassem você, que sentassem você e mostrassem que você tem que tirar os sapatos. Ou no caso do restaurante, ou seja, simplesmente que impedissem o que você ia fazer e mostrassem qual é o comportamento certo. Bem, com os cachorros acontece a mesma coisa. Então, de novo, supervisão, facilitar o aprendizado e evitar que o erro aconteça. Se você vir que seu cachorro vai fazer uma coisa errada, ou seja, ele está caminhando para um fio, por exemplo, você chama ele. Toby, vem aqui, muito bem, vamos. Ou seja, você chama ele e você recompensa. Por que recompensar? Porque ele parou de fazer o que ele ia fazer e ele veio até você. Então você precisa recompensar isso, o fato de ele vir até você. Bem, vamos entendendo a base? Certo, fico muito feliz. Se vocês tiverem alguma dúvida, nos enviem sua dúvida ao seguinte e-mail. Porque a gente gostaria de fazer mais vídeos para resolver suas dúvidas e suas perguntas. Então, se você quer apoiar nosso trabalho, então siga nosso Instagram, curta nosso Facebook e o mais importante, aproveite a oportunidade do Kona Dog e se torne membro ouro, porque tem um monte de palestras esperando por você e você vai aprender um monte de coisas novas. Por último, eu gostaria que vocês vissem um dos meus vídeos favoritos com Duna. Nesse vídeo, Duna fica imitando os truques que outro cachorrinho faz. Esse outro cachorrinho se chama Elliot e esse é o cachorrinho de um adestrador internacional que vai vir aqui em Natal ministrar uma palestra sobre obediência. O adestrador se chama Daniel Dias e é a primeira vez que vai estar aqui no Brasil falando desse esporte, que também é um esporte novo aqui no Brasil. But the summer is gone. But the summer is gone. But the summer is gone. Bem, espero que você tenha gostado e nos vemos. Tchau, até a próxima!